Olá, olá, galera! Na paz por aí? Espero que sim. Vamos para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os planetas na astrologia. Então eu vou apresentar para vocês os 10 planetas na astrologia e explicar o que eles dizem sobre cada um deles. Então, quando você vê um mapa astral, quando você vê um símbolo ali de um planeta, você vai saber exatamente o que ele quer dizer, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para esse vídeo. Bora lá! Um pouco antes de eu adentrar o conteúdo do vídeo e já ir pra prática mesmo, eu quero falar pra vocês o porquê que os planetas são importantes, tá bom? Você precisa saber alguma coisa antes de você de fato estudar sobre os planetas. Os planetas na astrologia, eles são a coisa mais importante que os signos, tá bom? Por isso que chama astrologia. Então, é a ciência dos astros, o estudo dos astros. E com isso, os astros são os planetas. Por isso que eles são super importantes. E a gente vai pontuar que o Sol é um planeta, a Lua é um planeta, porque dentro da astrologia eles são considerados planetas, tá bom? Então, quando eu falar Sol e Lua, planeta, não precisa entrar em confusão não, porque é assim que a gente chama eles. Inclusive, o Plutão também é considerado um planeta dentro da astrologia moderna, beleza? Então, bora lá. Tô aqui com a minha tela e a gente vai começar falando sobre eles. Todos os 10 planetas, quem são? Eu vou dizendo aqui para vocês, mostrando para vocês os símbolos que eu vou desenhar e aí você vai acompanhando e fazendo anotações aí no seu caderno, tá bom? Fica à vontade para pausar o vídeo, para diminuir a velocidade ou para acelerar a velocidade, caso você queira também, caso você já saiba de algum assunto. Então, bora lá. A gente vai começar com o Sol e com a Lua. O Sol e a Lua. O Sol representando um círculo com um pontinho no meio e a Lua, o formato da Lua é muito fácil. Depois a gente vem com o Mercúrio, que tem esse desenho. O Mercúrio, a Vênus, que é parecido, e o Marte. Beleza, fizemos esses primeiros 5. Depois a gente tem o Júpiter, que parece o número 4, facinho de desenhar, não é? Depois a gente vai para Saturno, que tem esse desenho. Por último, a gente tem os outros 3 planetas, que são Netuno. Aliás, vou colocar aqui o Urano primeiro, que o Urano vem antes. Urano, Netuno e Plutão. Beleza? Urano, Netuno e Plutão. Todos os planetas, eles são categorizados. Então, todos eles têm uma categoria para chamar de sua. Eles não entram todos no mesmo bolo. São todos planetas, mas são categorizados. E isso vai te ajudar a entender melhor a funcionalidade deles dentro do mapa. Esses 2 primeiros, que são o Sol e a Lua, eles são chamados de luminares. E por que eles são chamados de luminares? Porque eles têm uma característica especial. Eles não retrogradam. Então, eles andam sempre para frente. Sempre na mesma direção, constante e para sempre. A velocidade muda, com certeza, mas é constante e é sempre para frente. Todos os outros planetas, eles retrogradam, tá? Todos os 8 restantes. Então, por isso que o Sol e a Lua, eles são especiais. Ele tem uma energia especial. Esses outros 3 aqui que sobraram, eles são chamados de pessoais. Pessoais. Então, eles desempenham algum papel na nossa personalidade. E pessoal, ele quer dizer muito sobre individual mesmo, tá bom? Pessoal, eles representam a nossa personalidade. Fácil de associar, não é? Já esses outros 2 aqui, eles são chamados de os sociais, porque eles representam o social. E o social não é só eu e não é só você. Somos nós juntos, beleza? Mas o social, eles também quer dizer sobre a minha maneira de adentrar na sociedade.
como eu participo da sociedade, como eu entendo a sociedade e como que eu entendo o sistema social por inteiro. O quanto de facilidade eu tenho, facilidade ou dificuldade de eu participar da sociedade. Então, por isso, Júpiter e Saturno são sociais. Já esses últimos 3 que sobraram, eles são chamados de interpessoais, ou também são chamados de transgeracionais. Mas, muitas vezes, eles demoram mais do que uma geração, tá bom? Especialmente Plutão, que às vezes demora 20 anos. Então, pode ser chamado também de transgeracionais, mas interpessoais eu acho que fica ideal, tá bom? Beleza. Desses últimos planetas que eu falei para vocês, como os sociais e os interpessoais, eles têm umas características justamente pelo tempo que ele fica em cada signo. Como ele fica mais em um signo, ele afeta mais pessoas, e por isso que eles são os sociais ou interpessoais. Principalmente Júpiter e Saturno. O Júpiter, ele demora por volta de 1 ano por signo, e Saturno demora 2 anos por signo. Por isso que ele demora bastante. Isso dá um total de por volta de 28 anos para dar o círculo zodiacal, e Júpiter por volta de 12 anos para dar a volta inteira no zodíaco. Por isso que eles são diferenciados, tá bom? Aí basicamente é isso. Quando a gente vai fazer análise de um mapa de uma pessoa, principalmente lendo sobre a personalidade dela, a gente vai levar em consideração mais os planetas, esses planetas aqui, que são os planetas, os luminares e os planetas pessoais. Mas os aspectos e as posições em casa que os outros planetas estão, eles também vão impactar toda a personalidade de uma pessoa. Por mais que esses planetas vai falar sobre o social ou interpessoal, que é além da nossa percepção de personalidade. Tá bom? Então vamos falar sobre cada um deles, o que eles querem de fato dizer. Vamos aqui o Sol. O Sol é o nosso primeiro planeta. Geralmente a gente fala sobre... Ele define o seu signo, né? Se você é o signo de Leão, de Virgem, Capricórnio. É a posição que o Sol estava quando você nasceu. E é geralmente o mais fácil de associar, porque a gente geralmente até lembra da transição ali por volta do dia 21, 22 ou 23 de cada mês. O Sol entra num novo signo. E o Sol, como ele é um luminar, né? Deixa eu colocar aqui, luminares, que é o Sol e a Lua, esses dois, eles são parecidos em intensidade, tá? Porque os dois são os luminares. Mas o Sol tem uma característica mais luminosa, no caso aqui de luz, enquanto que a Lua tem uma característica muito mais noturna, lunar. O Sol, ele geralmente traz uma característica de essência para a pessoa, essência, e tem muito sobre percepção, tá? A pessoa se percebe naquela energia, é claro, é lúcido, tem muito de ver mesmo, sabe? De ver e de perceber essa energia no signo que a pessoa está, tá bom? Mas o Sol também quer falar muito sobre o ego, então é a percepção de ego da pessoa. E vai trazer as características do signo que ela tem, tá bom? Com isso, o Sol também expressa muito a sua individualidade. Tem muito sobre individualidade aqui. Tem muito sobre individualidade e essência. Tem essa coisa da percepção e do ego, tá bom? Agora, bora falar da Lua? A Lua vai falar sobre uma outra parte de nós, que quer dizer, tem muito sobre as nossas emoções e os nossos instintos. Emoções e instinto. Isso de emoção e instinto é muito forte, tá? Porque geralmente o nosso instinto é algo que a gente sente e que a gente começa a racionalizar sem saber que está racionalizando. É uma sensação de uma racionalização interna, parece que não está dentro do cérebro. Parece que é uma racionalização que está aqui, como se o corpo soubesse o que fazer e o que sentir.
E também ela representa a forma com que a gente sente segurança. Então é a nossa sensação de segurança no nosso lado mais íntimo. Esse lado íntimo geralmente é esse acalento, esse conforto e de que forma ele acontece. Por isso que a lua está muito associado à mãe e essa percepção desse cuidado. Então é exatamente sobre isso. E como que funciona essa sensação de segurança? Tem pessoas, se a lua estiver em aquário, a pessoa vai ter essa sensação de segurança numa questão muito mais racionalizada e mental. Nos signos de ar em geral, como Gêmeos também, mas se a pessoa tem uma lua domiciliada no signo de Câncer, ela vai ter essa sensação de segurança mais voltada para o lado do lar, da casa, da mãe, da família, do ambiente familiar, que traz esse lugar do ninho, sabe, do conforto e da segurança. Mas essa sensação de segurança, ela pode estar em qualquer um dos signos, tá bom? Por isso, o Sol e a Lua são planetas que vocês precisam investigar bastante para conhecer, porque eles são extremamente importantes, tá bom? E conforme você vai adequando a um signo e a outro, você vai compreendendo muito mais. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, vai ser um prazer imenso eu poder te ajudar. Beleza? Bora para a próxima então? A gente vai entrar nos planetas pessoais aqui, que vamos falar sobre Mercúrio, Vênus e Marte. E vocês vão ver que eles são mais fáceis, tá bom? Esses daqui, eles são bem mais fáceis. Por quê? Porque Mercúrio, ele vai falar sobre a nossa mente e a comunicação. Esse planeta, ele representa como a nossa mente funciona. E a mente tá aqui, é o raciocínio também. O raciocínio, o jeito que a minha mente funciona para racionalizar as coisas. Então é exatamente essa capacidade de racionalizar. A nossa comunicação também ela é racionalizada. É a tradução dessas sinapses e do que está acontecendo na minha mente, eu traduzo e eu falo. Então também quer dizer muito sobre a dicção. Vou colocar aqui. A dicção e a fala. A fala propriamente dita, tá? A fala mesmo. O jeito também que as palavras saem da sua boca. Isso também quer dizer sobre o Mercúrio. Então ele fica muito categorizado, por isso que é mais fácil de entender. O próximo é a Vênus, que vai falar sobre o nosso sentido de valor, amor, no caso aqui até amoroso mesmo, tá? Porque às vezes a gente pode confundir esse amor de pai, de mãe, que não necessariamente eu vejo que tá em Vênus. Vênus tem uma coisa de matéria muito maior, tá? Fala também sobre a paixão, o carisma. O carisma que é a forma de a gente conseguir aplicar essa energia de atração e magnetismo, porque representa a própria deusa Vênus. E a deusa Vênus é essa deusa da sedução. Então, vou colocar aqui também sedução. E isso, gente, vai se aplicar dependendo do signo que a Vênus tiver, tá? A Vênus, ela tem uma característica, ela tem uma essência, mas o signo que ela tá é o jeito que ela vai performar. Os planetas são todos assim. Eles têm uma energia, mas essa energia não tem característica. Igual Mercúrio. Mercúrio é mente, comunicação e raciocínio. Mas tá vendo que eu não tô colocando característica? Porque as características são dos signos. Os signos vão dar características para o planeta. Ou a combinação deles. O planeta falando com outro planeta, como através dos aspectos, também pega características. E a casa que o planeta tá também pega características. Mas eles, por si só, soltos, eles não representam nada. Eles representam essa categoria de energia que eu tô falando para vocês agora, exatamente o que eu tô explicando, tá bom? Como eu tô falando da Vênus e que eu pontuei aqui sobre valor, também inclui o valor material e a nossa percepção sobre as coisas materiais.
Então, o quanto que você gosta de coisas materiais e a sua conexão com elas, sobre o cuidado, a manutenção, o desejo, a vontade de conseguir, conquistar, tudo isso também está aqui na Vênus, tá bom? O próximo planeta é Marte. Marte já tem esse símbolo que você vê com uma seta, porque ele é o planeta que fala sobre a ação e a dinâmica. Então, aponta muito esse dinamismo. Por isso que dentro da análise dos relacionamentos afetivos, a gente fala sobre esses dois, Marte e Vênus, porque um é a atração e o outro é o ir, o ser atraído, ou o buscar, o conquistar. Marte com certeza também está falando sobre isso, da conquista. Ele é super competitivo, tá? Tem essa energia de competição natural sobre a energia de Marte, mas com certeza um Marte em Áries vai ser muito mais competitivo do que às vezes um Marte em Aquário, que pode ser que não leve para esse lugar da competição, mas tudo também depende do ambiente que eles estão. Marte também fala sobre a força, força, coragem, traz muito sobre essa energia de dinâmica mesmo, de como a gente aplica a nossa ação. O jeito que a gente aplica, a gente pode falar, nossa, tá muito forte, ou muita coragem. Esse tipo de atitude é muito corajosa, porque é realmente a aplicação dessa dinâmica, dessa intensidade, tá bom? É a força, é a coragem mesmo. Marte fala disso, e dependendo do planeta que ele tá, da casa que ele tá, dos aspectos que tá fazendo, vai dizer muito também, tá bom? Vamos falar dos próximos dois planetas, que são os sociais, que a gente vai conversar. Júpiter. Júpiter é um planeta que fala sobre a expansão. Expansão aqui fica expansão mesmo. Só que quando a gente fala de expansão, a gente não sabe direito o que isso quer dizer. Mas é a própria expansão. A gente pode... Eu vou colocar outras palavras para fazer você compreender melhor que expansão é essa. Mas só expansão pode ser já ser o suficiente. Porque a gente pode ligar aqui a religião. Religião nos expande o nosso grau de consciência sobre o mundo, sobre as pessoas, inclusive sobre a nossa fé, sobre o nosso sentido de propósito de vida, tem sobre isso. Fala também sobre viagens. Viagens é expandir a minha consciência cultural, é me expandir a minha maneira de interagir com outras pessoas, é expandir o meu ser por natureza, porque se eu tô conhecendo outras pessoas, eu diminuo a minha pequenez, sabe? De achar que eu sou isso, de ser preconceituoso, porque expande, então você fica menos preconceituoso, porque você conhece outras culturas, você sabe que para outras pessoas, o jeito que elas criaram, cresceram, se desenvolveram num outro país, numa outra cultura, vai ser diferente de você. Por isso que fala disso. E aí fala também da cultura propriamente dita. A gente também pode colocar aqui uma coisa muito sobre política, porque política também é entender outras pessoas, outros povos, também tem muito disso. Como Júpiter fala tudo sobre essa expansão, tudo isso quer agregar uma coisa, que é a sabedoria. Expansão promove sabedoria. E essa sabedoria vem sobre a categoria dessas áreas que Júpiter expande. Então, é a expansão dessa sensação de mundo mesmo, de conhecer o mundo, de estar para o mundo, de ser o mundo. Então, expandindo a gente acaba sendo mais consciente e adquirindo mais sabedoria. Então, Júpiter fala disso, e aí você entende por que ele é um planeta social, né? Social. Porque a gente está falando exatamente desses pontos. O próximo planeta é Saturno, que, ao contrário de Júpiter, ele vai falar da limitação. Saturno limita. Então, um expande e o outro limita. Essa composição traz o desenvolvimento, porque tudo no mundo é assim. As oscilações,
tudo oscila, tudo vibra. E tudo vibra, cresce e contrai. Expande e contrai, expande e contrai. Exatamente como durante um parto, né? Tem essas contrações mesmo, expande e contrai, expande e contrai. É assim que o nosso desenvolvimento acontece. Por isso que Saturno, e também ele está ligado às responsabilidades. As responsabilidades também falam muito sobre o trabalho. A gente precisa ser responsável para ter o trabalho. E o trabalho também acaba nos limitando, porque a quantidade de horas exatas é realmente o trabalhar para conseguir alcançar as coisas que a gente está buscando. Por isso que o Saturno também fala muito sobre a estrutura. Trabalhar nas estruturas das coisas é realmente limitar, criar as pilastras dos desenvolvimentos da nossa vida é coisa que precisa de muita responsabilidade e trabalho. Tem isso de estrutura, mas também tem muito sobre a disciplina. A gente precisa ser disciplinado para fazer essas coisas que a gente quer. Por quê? Porque dá trabalho, cansa, tá? Com Saturno, a gente cansa de fazer essas coisas. A gente está exausto, então tem essa energia de ser exausto. Então, fica cansado, fica exausto. Mas é um planeta que nos ensina a persistir nos nossos esforços. É quando a gente está passando por tempos difíceis e sobre esse tempo difícil também é valioso. Essa limitação também é valiosa. Do mesmo jeito que a expansão também é valiosa. Então esse conjunto de Júpiter e Saturno, eles nos molda para que a gente consiga caber exatamente em um lugar da sociedade. Interessante, não é? Vamos falar sobre os próximos três? Os próximos três planetas que a gente vai começar, que a gente vai falar primeiro sobre Urano, eles são chamados dos interpessoais, que eu falei para vocês. E aí, Urano, ele vai trazer a revolução e a mudança. A revolução e a mudança do quê? Da tradição, tá? Então, aqui da tradição quer dizer que ele vai mudar as coisas tradicionais. O jeito que a gente espera que as coisas sejam feitas, Urano ele vai fazer diferente. Então, ele entra aqui como interpessoais, porque é uma energia intra. Ele fica como se fosse uma luz lá no fundo da gente. É muito forte e é imperceptível. Então, pessoas que às vezes têm o Sol e Urano em conjunção, às vezes tem Urano no ascendente, o Urano está muito forte no mapa, está muito bem localizado, está forte por algum outro sentido, pode ser por aspecto, pode ser por casa, tem um stellium, são pessoas que trazem essa mudança na tradição, então eles são revolucionários. Tem uma coisa de revolução muito grande. Essa revolução também quer dizer sobre liberdade. E uma liberdade que confronta o planeta anterior que a gente estava falando, que é Saturno. Saturno limita. Urano, ele vem quebrar essas limitações. Por isso que ele é um planeta que ele tá fora do sistema, né? Aqui, ó, Sol, Mercúrio fica aqui, Vênus fica aqui, Terra fica aqui, a Lua aqui do lado, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Então, Urano vem exatamente aqui para quebrar os limites. Aqui que tá os limites. Então, ele vem para revolucionar os limites do social. Inclusive aqui, ó, Júpiter e Saturno. Ele vem realmente para quebrar, para fazer as coisas diferentes. Então, ele fala sobre essa liberdade, mas e essa revolução, uma revolução que entra dentro da política, dentro da nossa vida pessoal, do jeito de fazer as coisas. Seja uma revolução na culinária, revolução nos assuntos que você lida, que você aborda. Tudo ele vem trazer realmente a mudança. É sair da zona de conforto, é romper os limites. Então, ele realmente rompe. Tem muito sobre rompimento. Rompimento.
ele vem para romper mesmo as coisas. Beleza? Vamos falar do próximo então? O próximo, que é Netuno. Netuno é um planeta que ele vem falar sobre a espiritualidade. Aqui, como espiritualidade, ele vem falar sobre as nossas sensações. Sensação não forma, tá? Não forma. O que eu quero dizer aqui sobre o não forma? O não forma quer dizer sobre a água. A água não tem forma. Então é só a água ou o ar. Esse ar que está aqui entre mim e entre você, ele não tem forma. Então ele também quer dizer exatamente sobre o nosso corpo etérico. Existe um corpo invisível por cima que cobre e recobre todo o nosso corpo físico. Então, essa espiritualidade de Netuno quer dizer exatamente sobre isso e fala sobre as nossas capacidades espirituais mesmo, que são até com superpoderes, que também é dividida com Urano, tá? Urano também quer trazer boa parte dessas capacidades sobrenaturais. Então aqui a gente pode colocar a telepatia, a gente também coloca telecinese, a gente também pode pôr a mediunidade. Por quê? Quer dizer exatamente sobre esse acesso, sabe? É o acesso dessa energia invisível que permeia o nosso corpo e que pode tocar outras coisas, que pode acessar outros lugares, que faz coisas que não dependem desse corpo material. É realmente esse acesso. Então, Netuno, ele dissolve, tá? Tem muito isso sobre dissolução. Por isso que eu falei sobre a não forma. Ele dissolve as nossas fronteiras em relação a esse mundo material. E essa dissolução quer nos conectar com o inconsciente e o divino. Por isso que para acessar Deus, você não consegue acessar Deus com a mente. Não é possível pensar em Deus, porque Deus não é algo para se pensar, Deus é para se sentir. Então, acessar Deus é acessar através desse inconsciente, acessar esse não forma e realmente se dissolver. Você precisa se desligar, se desconectar ou até realmente se desmaterializar para acessar Deus. E aí, Netuno vai dizer sobre essas capacidades dentro do seu mapa e da sua personalidade, porque ele é um planeta interpessoal, então é uma luz, é externo a gente, fala sobre uma outra dimensão. Esse externo envolve a gente por inteiro, então tá dentro de todas as células, mas também tá fora do nosso corpo material. Realmente essa diluição. E é por isso que fala sobre a espiritualidade, a conexão com Deus, o divino. E aqui também pode entrar muitas habilidades artísticas, tá? Artísticas. Aqui entra as artes em geral e nossa capacidade de atuação, de performance, de sensibilidades mesmo, que a gente pode colocar nas artes em geral. Quando você está conectado com uma arte, você está acessando esse divino. Igual lá no filme do Soul. O filme Soul fala exatamente disso, quando ele está conectado com uma arte, até o cara lá que tá fazendo as manobras naquela placa, né? Ou uma pessoa que tá tocando um violino, tá super conectado com essa espiritualidade, ele já acessou o não forma. Acessar o não forma é acessar o divino, é acessar Deus, é realmente pegar os poderes do inconsciente. Então, esse lugar desligado da mente, esse lugar escuro que não tem forma mesmo. Por isso que ele é um planeta que está lá distante, depois de Urano, depois da Revolução. E, inclusive, tem que ter um pouco de coragem de Urano para você chegar nesse lugar também, que é o rompimento. Beleza? Bora para o último planeta dentro dessa lista? Plutão. Plutão, ele tem esse símbolo, tá? Mas em alguns sites você também pode ver com esse outro símbolo.
Todos esses dois é Plutão. Esse símbolo aqui é o mais moderno, tá bom? E aí, Plutão, ele quer dizer sobre... Plutão, ele é intenso, tá? Ele vai falar sobre a transformação e, com isso, a regeneração. É lindíssimo, tá? Lindíssimo. Transformação e regeneração. Quando a gente fala de transformação, a gente também quer trazer ela, né? Não tem como não trazer ela dentro dessa análise, que também é a morte. E essa morte não quer dizer sobre uma morte física, tá? É a própria morte, mas não das coisas físicas. Não é uma pessoa morrer. Que essa morte física tá lá no Saturno. Ele é que traz a morte das coisas físicas, porque ele é o deus do tempo. Então, o da limitação. Então, vou até colocar aqui pra gente não esquecer, porque ele também tem disso. É dele e a gente não vai tirar, né? Já que é dele, essa limitação, as responsabilidades, é tudo dele ali. Aqui no Plutão quer falar dessa morte das coisas, a morte de um relacionamento, a morte de um trabalho, ou uma amizade, ou coisas que realmente você passou por esse luto. Tem muito sobre o luto, que é essa transformação, sabe? Você passar por algo, sofrer, e esse sofrimento te machucar, e aí desse machucado você se regenerar e você superar e você ser uma nova pessoa. Então é bem para esse lugar que Plutão diz. Com isso, como ele fala de transformação, luto, regeneração, morte, que não é a física, deixa eu fazer assim, só para você saber que não é desse ponto, tá? Que a gente está falando. Como ele fala da morte, da transformação e da regeneração, ele também fala sobre os medos, quando a gente passa pelos nossos medos mais sombrios e a superação, inclusive, deles. Inclusive, o luto também é a superação desse medo, é quando ele já está instaurado, sabe? É a sofrência desse caminho, desse processo todo. Ele fala disso e, com isso, ele traz uma coisa muito forte, que é o poder. Plutão também traz poder, porque passar, superar por isso, superar tudo isso, ter e passar por todo esse processo de transformação, ele também acaba gerando algo muito forte em você, que é o poder. Plutão, ele também tem uma característica muito forte, magnética. Tem essa característica magnética. Então, esse magnetismo, ele tem uma vibe muito sexual. Não posso deixar de dizer como o próprio sexo. Dentro de poder, aqui a gente coloca sobre desejos desenfreados, tá? Porque os desejos da Vênus, que fala também sobre os desejos e as coisas materiais, a Vênus também fala sobre isso, mas quando o Plutão entra, esses desejos é o último planeta lá, gente. Então passou do limite das coisas saudáveis. Mas ele realmente é transformador, ele é extremamente poderoso, ele adiciona muita energia no teu mapa. Mas lembre-se, quando você vai ler Plutão, geralmente não leva em consideração o signo dele. Na verdade, esses últimos 3 que eu falei, não leva em consideração o signo, caso você já seja um leitor aí de astrologia, tá? Leva em consideração mais a casa e os aspectos que está fazendo em consideração deles com eles mesmos. Então, Plutão é basicamente isso. Gente, então é isso. Falei para vocês sobre os 10 planetas da astrologia, pontuei todos eles. Me diz aí nos comentários qual desses planetas você não conhecia direito e se eu conseguir facilitar o seu entendimento sobre esse planeta. Caso teve algum planeta que você ficou meio com dúvida, coloca nos comentários, deixa eu saber. Eu posso com certeza explicar mais nos comentários mesmos. E aí é isso. Precisando de qualquer coisa, você sabe onde me encontrar. E a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.